pedir isso nessa meditação, na nossa leitura dessa noite. Maiara, por gentileza, fica de pé. Olhe por nós. Senhor, nós queremos te agradecer pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Sim. Por essa noite maravilhosa que estamos vivendo neste momento, agradecendo e pedindo que queremos mais e mais do Senhor. Queremos andar na tua presença, queremos agradar o teu coração. Sim. Queremos em uma só voz te louvar, te bendizer e dizer que tu és santo, majestoso, poderoso, único que merece toda a honra e todo o louvor. Queremos te agradecer e entregar aquilo que é teu, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faça-se presente em nossas vidas, em nossos familiares, em nosso vizinho. Queremos vê-lo, Senhor, todos te buscando, te louvando. Queremos estar fazendo aquilo que fomos preparados para fazer. Amém. Que a tua luz possa resplandecer em nós. Não precisar nem falar, mas que o Senhor possa se manifestar com o teu poder e glória aqui nessa terra. E iluminar e clarear a visão desses que estão no escuro. Em nome de Jesus Cristo, queremos que eles sintam, Deus, a alegria que nós sentimos de te servir, a certeza de que tu és nosso Senhor. Sim, Deus. A certeza de que tu nos colocou neste mundo para te honrar, te louvar e te bendizer. Queremos voltar para o Senhor e por isso estamos aqui, em uma só voz, com todas as pessoas e aqueles que não puderem estar aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor possa estar com eles onde Sim, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, amém. Glória a Deus. Pode chegar para mim aí, Bom, vamos lá. Mais um pedacinho de Lucas 15. Mas essa história, parábola, registrada em Lucas 15, ela é muito rica de ensino. Ela é uma palavra evangelística, é uma palavra de exortação, rica disso, né? Lucas capítulo 15. Ok? E a partir aí, no verso 11, todos nós, Lucas 15, 11. Qual é o título que está aí? Todo mundo tem esse título, todo mundo tem. Qual é o título que está aí? Quem não conhece essa história? Senão a gente vai trazer uma palhinha aí. Conhece a história? Marisa, esqueci. O nome sumiu, o nome fugiu, Marisa. Conhece essa história? Dois irmãos, posse, vai embora. Bem, é uma história rica, então, de palavra evangelística, palavra para consagração. Mas aqui, eu queria tirar 3 lições com os irmãos. 3 lições. A primeira está no verso 13. Vamos ler o verso 13. E essa história de Lucas 15, de 11 a 32, a história do verso 13. Vamos ler juntos, por favor, verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá ficou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A primeira lição aqui para nós, que queria tirar com os irmãos, é essa expressão, passados alguns dias, que também pode ser, como está escrito aí, passado não muitos dias. Então são alguns dias. Quanto tempo? Eu não sei. Quando a gente faz peça do filho pródigo, né, na igreja, vocês já devem ter visto algumas aí, já deve ter feito, não fez, Daniel? Deve ter pródigo. Aí eu já fiz várias vezes, já fui pai, já fui o filho mais velho nunca fui não, porque eu sempre fui jovem. O filho, na hora que o filho, na peça que a gente faz na igreja, na hora que o filho, pai, quero meus bens, que eu quero ir embora da fazenda. É isso que você quer, meu filho? O pai vai atrás do púlpito, que aí tem a peça, né? Ele pega uma bolsa que já está separada lá, entrega e o filho vai embora. Mas não é isso que aparece aqui. Aparece aqui com essa expressão, passado não muitos dias.
Então houve um tempo. Meus irmãos, houve um tempo. Um tempo para quê? Para o filho se arrepender. Pode ser. Ou se arrepender. Qual era o desejo? Aqui a gente está trabalhando com o desejo do pai, com o desejo da casa, né? Não o desejo do filho. Que na verdade, nenhum de nós, gente, meus irmãos, nós estamos nesse mundo. A vontade, por exemplo, de cada um de nós, e a que fechou a loja, é ter ido para casa. Cada um está na sua casa, ou ficar em casa, com a família, com o esposo, com alguém, ou ir para algum lugar. Mas nós somos do Espírito, somos atraídos à casa do Pai por causa do Espírito que está em nós. Senão não conseguiríamos estar aqui. Bom, e aí esse rapaz teve esse tempo. O que a Bíblia trata disso? Porque veja só, ninguém sai da casa do Pai de uma hora para outra. Ninguém sai. Aí eu vou embora dessa igreja. Não é assim não, gente. Sabe? Vai pensando, vai remoendo. Não é de uma hora para outra. Nunca é. Pode até acontecer aos nossos olhos que aquela pessoa foi embora naquele dia da igreja, mas aquilo provavelmente já estava programando no coração. Eu queria ler com os irmãos, para a gente olhar, Lucas 16, olha que interessante, Lucas 16, 19 a 22, Lucas 16, 19 a 22, aí pertinho, diz assim, Lucas 16, 19 a 22. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, o quê? Diga comigo? Todos os dias se regalava esplendidamente. Isso não foi de uma hora para outra. Todos os dias. Continua, olha só, verso 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber suas úlceras. 22, vamos ler juntos? Aconteceu morrer do mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Foi de uma hora para outra isso? Não. O texto diz isso. Então, esse período é um período da misericórdia de Deus. Para que a gente não seja levado por uma decisão que pode nos afastar por quanto tempo, Rosângela? Da casa do Pai. Eu fiquei... Pois é, não, por isso que eu perguntei você. Por quanto tempo? A gente não sabe. Quanto tempo, Daniel, essa pergunta para o Daniel. Quanto tempo o filho havia decidido que ia ficar longe da casa do pai? Não sabemos, não tinha. Na verdade, ele decidiu ir embora e não voltar. De tudo, né? Não voltar. Ninguém sabe assim, eu vou sair da casa do pai por 6 meses, por um ano. Ninguém faz isso. Não é verdade? Então, há um período da misericórdia de Deus. E para a gente entender isso, Salmo 37, verso 34. Olha que interessante. Salmo 37, verso 34. Dá uma olhadinha lá. Deixa marcado Lucas 15. Salmo 37, 34. Uma voz aí abençoada, lê para nós, para eu descansar minha garganta. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te deitará para possuir a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Pois é, espera no Senhor, não se precipite. E às vezes, gente, quer ver? Alguém, eu já fiz isso.
igreja que eu pastoreei, atrás, havia um rapaz como o Daniel, assim, com calvície, Daniel. Mas eu não sabia, estava há pouco tempo na igreja, e eu falhei da calvície dele. Rapaz, o moço sumiu da igreja. Errei? Sim. No entanto, ainda que isso aconteça com você, que alguém fale, uma vez, chegou uma dona lá na igreja de Itaipuaçu também, que eu falei do cabelo da dona. Pensei no meu, que está feio pra caramba. Aí Marilene falou assim, Marilene falou para ele, não se fala do cabelo. A dona foi embora. Mas se falar de Deus, eu não vou embora, não, porque eu estou embora. Pois é. Então, ainda que falem, sabe, espera no Senhor, pisaram no carro, falaram mal, sabe, sim, falando, espera no Senhor, não se precipite, não faça. Esse período que o filho teve, isso eu acho muito interessante nesse texto aqui. O filho não falou com o pai e foi embora na hora, não. Há um período para ele repensar no que ele tinha feito, passado alguns dias. Então há um tempo para você remoer, pensar e não ir embora da casa do pai. Não pode. Espera no Senhor, acalma o teu coração. Dizer que não temos problema? Absolutamente. Gente, todo lugar que junta a gente tem problema. E aqui a igreja é um grande milagre, a igreja é um milagre. A gente tem gente que pensa de política, de esquerda, de direita. A gente tem gente que torce por um time e de outro time. A gente tem gente que gosta de pé de galinha, outro gosta de picanha. Gente, nós temos aqui um milagre, um milagre. A igreja, não só aqui, mas em qualquer lugar, um milagre. Então, acalma o teu coração. Vamos olhar para esse pedacinho aqui, desse texto, do verso 13. Passado alguns dias, um tempo para repensar, mas ele foi embora. Bom, a segunda lição, ainda no verso 13. Essa palavra que aparece no finalzinho do verso 13. De Lucas 15. A última palavra do verso 3. Acho que todos os três. É a última palavra, só a palavra. Absolutamente. O que é dissolutamente? O que é dissolutamente? Por exemplo, um investimento bom. Por exemplo, eu tenho R$1.000. Apareceu um investimento, só tem 1.000. O único dinheiro que eu tenho. Apareceu um investimento para fazer. Eu aplico o meu dinheiro naquele investimento e perdi tudo. Isso é dissolutamente? Ou não? Acabou. O que é dissolutamente? Dissolutamente, gente, nos dicionários tem várias classificações, mas a princípio gastou o dinheiro sem regras. Viveu sem regras. E aí, o mundo é desse jeito. Gastou como o mundo quis. Gente, o mundo não... Quer ver? Vamos pegar aqui essa guerra, Ucrânia e Rússia. Todo mundo está falando, todo mundo sabe disso. Ucrânia, sim, quem é a favor, quem é contra. O problema é o seguinte, que a Ucrânia pertence a quem? A Ucrânia pertence à Ucrânia, ao povo da Ucrânia. Não é isso? Então, a Rússia tinha que invadir a Ucrânia? Não. Então, vamos lá. Por que invadiu? Porque o mundo é dissoluto, o mundo é sem regras, gente. Pastor Adair, um homem de 70 anos, indo na Amaral Peixoto com R$10, R$5, não lembro, quer comprar um remédio, um garoto dá uma rasteira nele, quebra o cotovelo e leva os R$10 dele. É um mundo sem, porque assim, o ladrão chega e pergunta, ô nega, esse dinheiro aí é de remédio? Aí você diz, então não vou te assaltar não. É assim? Ô irmã Elza, dona Elza, esse dinheiro aí é para comprar comida? A senhora diz, então não vou te assaltar não. É assim? Ele pergunta. Sabe?
roubadas, os assassinatos, as maldades feitas, gente. Dissolutamente é sem regra. Isso não tem na casa do Pai. Na casa do Pai tem regras. Na casa do Pai tem organização. Na casa do Pai não pode gastar o dinheiro de qualquer jeito. Isso não servia para ele, que quando ele comprou o lugar, gastou absolutamente. Eu queria que a gente lesse um versículo só, para a gente entender que esta é uma lição para nós. Romanos 12, 1 e 2. Estamos cercados das coisas desse mundo. Todos nós, nas nossas famílias todas, tem alguma coisa. Todos nós tem alguma coisa. Pode ser, mano. É classe de estudo bíblico sem revista. Há um tempo atrás eu procurei um irmão que estava sumido. Estava praticamente sumido, meus irmãos, mais velho. E a gente sabia que estava tudo vivo. Eu e o Will saímos uma madrugada procurar e saímos e encontramos. Chegou na rua onde ele morava, eu perguntei pro pessoal, porque tinha mais ou menos uma dica. Romanos 12, 1 e 2. E encontrei meu irmão na rua, na frente da casa que eles moravam na rua, na entrada, tinha meia dúzia de rapazes, assim, eu fiquei com muito medo quando eu cheguei cedo, assim, umas 7 horas da manhã, tudo drogado. Aí eu perguntei para o moço, assim, com muito medo, você sabe onde eu moro aqui, Raimundo, fulano e tal? Aí os caras falaram assim, é o baiano? Eu falei assim, é o baiano. É o baiano. Então o baiano é ali. Mas aí eu cheguei em casa e contei pro meu irmão. Quando eu encontrei aquela alegria, encontrei meu irmão, já, os filhos já adolescentes, tudo meus filhos. Esse que eu te falei que está preso, né? Já na mesma vida, assim, sem eu saber que estavam. Sorrateiramente estavam. Aí meu irmão falou assim, você ficou com medo do nosso povo? Ficou aborrecido. Não era bem meu irmão, né? Ele estava no mundão mesmo. Com medo do nosso tratamento de gente, esqueceu de onde nós viemos. Eu falei, não, eles estavam drogados, não confio nem bêbado nem drogado. Aí ele falou assim, quando a gente usa uma droga é para ficar esperto, não para fazer besteira. Aí eu fui aqui perto dos filhos dele, fiquei com muita pena da situação. Aí, anos depois, eu fui falar para ele, mas eu não usei isso. Falei, você não usou a droga em si, mas a cachaça é um tipo de droga. Sim. E aí, dessa lista, seus filhos acharam normal e foram usando. Mas eu não falei aquilo para deixar meus filhos ligados que eles tinham que usar. Quer dizer, dissolutamente, eles viviam de uma forma que nem eles sabiam que estavam fazendo. E deixou passar isso para os filhos dele, que era uma coisa normal. Aí os filhos se envolveram nas drogas, esses 2 filhos, de ponto que morreu, eu desmalei, novinho, uns 3 anos. E agora o outro está preso, que no dia de 7 meses agora, que foi o dia na Bahia, que eu passei por esse. Ele fugiu de lá e ele é crente, pastor. Eu sabia do que ele tinha feito aqui, mas ele não sabia que eu sabia. Quando o garoto me viu, ele não conseguia levantar os olhos para mim. Olhava para mim por debaixo. E logo depois chegou a notícia que ele tinha sido preso. E eu presente ali naquele momento, falei, meu Deus. Muito difícil, tudo comigo ali. Dissolutamente, meu irmão foi vivendo. Sim. Esse é o resultado. Né? A casa que vive dissolutamente, ela tem essa dificuldade, essa luta, esse problema. Não é que a casa que não vive dissolutamente não tenha problema, absolutamente. Mas, a gente pode ter sérios problemas quando, por exemplo, uma prefeitura vive dissolutamente. Vamos lá, gasta mais dinheiro com festas, com organizações de show, porque a lei permite, do que com saúde, educação. Isso é dissolutamente. Casa que, por exemplo, você tem o dinheiro para comprar comida e compra mais biscoito do que feijão, arroz, proteína. Isso é dissolutamente. E aí vai dar problema. O que a Bíblia nos orienta? Problema de saúde, né? Eles ensinam a não gastar o dinheiro com aquilo que não é. Que não é sustento, né? Bom, Romanos 12, 1 e 2. Na casa do pai não tinha gasto dissoluto, por isso que a fazenda era próspera. Vamos lá, quem pode ler? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, Isso. que é o vosso culto racional. Agora o 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Vamos repetir essas 3 palavras? Boa, perfeita e agradável. É ordem, não é desordem. A ordem nas coisas de Deus, na casa do Pai. Dissolutamente, ele agiu assim porque ele fez o quê? Saiu da onde? Da casa do Pai. Então, quem sai da casa do Pai vive absolutamente. Quer ver, por exemplo, por que a gente que é crente não fuma? Não é porque está no estatuto, não pode fumar. Porque o fumo é dissoluto. Ele é uma coisa que destrói. Pois é. As outras coisas que a gente não tem relatado, não tem no estatuto da igreja. Nenhuma igreja tem, não conheço todos, mas não tem lá. Não pode cheirar droga. Não tem. Porque isso está escrito na Bíblia. Não pode viver dissolutamente. Eu tenho que viver conforme a vontade do dono da casa, que é o Pai. Conforme a vontade dele, que é o quê? Boa, Perfeita e agradável. Então, o ensino que eu tenho aqui nesse pedacinho é que eu não posso viver dissolutamente porque eu estou aonde? A resposta é na casa do Pai, tá? Tá bem. Eu não posso viver dissolutamente porque eu estou aonde? Na casa do Pai. Tem regra, gente. Sabe? Tem norma. Alguém já disse uma vez que não pode ser da igreja, que não aceita que nós criamos um sistema, que o sistema produz regras. E é verdade. Acho até que em alguns casos existe exagero. Por exemplo, eu já participei eu presidi uma assembleia de membros que discutiu sobre calça comprida para a mulher, lá em Guapimirim. Na época da minha juventude a gente não usava. Pois é, então eu acho que então aí a Bíblia mudou? Não, mudou a regra do homem. O tempo mudou e hoje. Pois mas a senhora cortou o cabelo. Ah, cortei. E. Olha, mas quando eu era da Igreja Batista, aquela central ali, pastor Miniano, se a gente andasse na bicicleta não horários de quem fosse, Era excluído. é excluído. Não, lá em Guapi foi. Lá em Guapi, gente da Batista. Estou dizendo o seguinte, então, veja, é verdade que existe um sistema, umas regras que o homem cria. Sempre tem. Sempre tem. E eu acho que é um erro. Mas, no entanto, o homem, ele cria as regras porque senão ele tem uma concepção de que o homem não vai cumprir totalmente essa caminhada bíblica por si só. Aí precisa criar regras. E aí, com o tempo vai mudando, a gente olha que isto é uma característica do homem aqui na terra, porque Deus tem a palavra dele, não pode viver absolutamente, porque na casa do Pai tem regras. As regras de quem? Dele. Porque na verdade, gente, quando eu não preciso de estar no estatuto assim, pastor não pode, quer dizer, eu estou de camisa aqui, porque no estatuto está escrito que pastor não pode vir na igreja sem camisa. É por causa disso? E nem está no estatuto isso, tá? Nem está lá. Mas porque eu não posso vir de qualquer maneira onde? Na casa do Pai. Tem regra, gente. Regra no meu coração. Palavras, conversa. Sabe? Eu tenho uma dificuldade. Aí a gente fez a rifa lá com o sorteio, com os nomes bíblicos. Eu tenho dificuldade de copiar os sorteios com números, que daqui a pouco a pessoa, em vez de falar assim, me dá o número 18, aí vai pedir o quê? Vai lá poder jogar no bicho. 18 é o quê? Sei lá. Ninguém falou, eu acho que é pouco, acho que é
não. Mas nós precisamos viver conforme a regra que Deus cria para a igreja. A casa é dele, a casa do Pai. Porque a regra do homem vai mudando de tempos em tempos. É verdade que a gente não sabe onde vai parar. Porque com a desculpa de que eu entro na casa do Pai à vontade, há um perigo já nos Estados Unidos, a igreja do liberalismo. O que é a igreja do liberalismo? Não há roupa, crianças, homens e mulheres reunidos diante de um palestrante com púlpito nu. Sem roupa. Sem roupa. Mas aí como é que tiraram a foto? É claro, o cara está de púlpito na frente, aí tem a foto das crianças e tudo. Então ele perdeu-se a noção do que é dissolutamente. Não é dissolutamente porque eu usava calça comprida ou não. Eu lembro da igreja em que eu fui pregar e era proibido calça comprida, mas quando eu cheguei no templo e tinha uma luz que vinha do templo e a dona estava com um vestido transparente que lá para lá, para cá, porque era desconfortável. Então, pode, não pode? O que pode, o que não pode? Minha gente. Nesse tempo que era proibida a calça comprida, aí assim que eu entrei para a igreja com 13 anos, eu usava mini saia. E aí? A saia era aqui em cima. Mini saia podia. Trabalhar. Mini saia podia. Secretária Mini saia podia. E calça comprida não podia. não podia. Eu lembro disso. Eu era adolescente. Nós estamos na idade parecida. Eu era adolescente. Eu lembro lá na igreja que inclusive fui assim, prestigiado, né? Eu vou pregar lá no aniversário da igreja. Nessa igreja que pagou meu seminário, que sustentou minha família durante um tempo, que eu estava no seminário desempregado. E eu fui convidado depois desse tempo todo de ministério, 40 anos, para pregar no aniversário da igreja. Fui muito honrado. Estava esperando isso, na verdade, né? Agora em maio. Sim. Morro do Castro, agora é Fonseca. Mudaram o nome de Morro do Castro para Fonseca. Não, porque a igreja onde eu frequentava o André, não podia calça comprida, não, pastor. Professor de escola dominical não pode entrar de calça comprida jamais, por exemplo. Aí a secretária mini saia sentava para cruzar as pernas. Cruzava as pernas. Pois é. E para encerrar isso, para encerrar essa nossa conversa sobre dissolutamente, que às vezes na casa do Pai, não podemos perder essa noção, na casa do Pai não tem isso. O meu coração tem que estar voltado para entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O pastor veio pregar aqui na Presbiteriana, não sei se foi orientador lá, e o pastor que o hospedou me contou isso. Acho que foi até o Gessé que me contou, não lembro agora, que o pastor já era de idade e começou a chorar. Ele estava vendo televisão, poucos minutos antes de ir para a igreja pregar, e ele começou a chorar. E aí o pastor que o convidou ficou preocupado, perguntou para ele: rapaz, o que houve? Está chorando? Está passando mal? Não. É que eu participei de muitas exclusões de membro porque estava vendo futebol no campo. E agora eu estou aqui vendo futebol antes de ir para a igreja pregar. Como é que é dissolutamente? Não é isso. Dissolutamente é quando a gente não obedece às regras de Deus para o nosso coração. Bom, e por último, verso 19, lá do livro de Lucas. 19, Lucas 15, 19. O que está escrito aí, por favor? 19. Quem pode ler? E já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Muito. Cuidado com essa expressão na sua vida. Não sou digno. Isso é uma porta para depressão. Ok? Irmã Oneida, Noelza, irmã Yara, Marise, Rosângela, Daniel, Hilton. Cada um de nós que compartilha dessa palavra precisa reconhecer quem é que estava falando aquilo? Quem é que era? Quem estava falando isso? O filho. Então, mas quem era
casa? Na casa? É. Ele era o filho dele. Então ele era herdeiro, dono. Não sou digno. Cuidado com essa expressão para a sua vida, para a nossa vida, gente. É muito interessante isso, o como Deus valoriza a nós e nós nos desvalorizamos. Até mesmo na questão de fora da igreja, não sou digno, né? Aí o camarada, sabe assim, domingo, quando eu estava preparando aquela palavra de domingo, meu coração se encheu de preocupação. Qual foi a palavra do domingo? A palavra foi assim, lembra do micro-ondas? Quem estava aqui, né? No micro-ondas. Você faz assim também, né? Armário lá. armário lá, o armário de micro-ondas. A gente vê por que o camarada fuma, bebe, cheira, faz aquela bagunça toda. Não se valoriza. Em mim, no Hilton, habita o Espírito Santo de Deus. Uau! Diga isso comigo. Em mim, vamos lá. Você tem um valor que a gente tem. Vamos ler aqui. Vamos ler primeiro. Gênesis 1, 27. Olha o valor que você tem. Olha o valor que você tem. Gênesis 1, 27. Lê aí. 1, 27. Por favor. Com alegria, hein? Yara, bem forte. Vai, Rosângela. Pode ver? Por favor. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Peraí. Deixa eu olhar aqui na minha identidade. Uau! Já viu? Quer dar uma olhadinha, irmã? Bonita? Na minha foto? Quer ver? Não. Mas só, o que diz aí? Que eu fui criado o quê? Como o quê? Imagem e semelhança de quem? Então, se você olhar para mim, vai ver quem? A imagem de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, gente? O quanto Deus te valoriza, Ele colocou em você, Yara, Marise, cada um de nós aqui presente, Daniel, e mãe, o valor que Deus deu a você. Ele não colocou isso no cachorro, não colocou isso no cavalo, não colocou isso no grilo, no besouro, no mosquito, nem no leão. Nem no leão. Nem no leão. Nem no leão, né? Nem no leão. A colocou em você. Não sou digno. Não deixa essa expressão fazer parte da sua vida. Aliás, só fez parte da vida daquele rapaz. Onde? Onde que ele estava quando ele falou isso? Onde? Não, vamos ver. Onde que ele estava? Falei, Boneira. Onde que o rapaz estava quando ele falou isso? Não sou digno. Chiqueiro, fala, chiqueiro. Então tá. Onde é que o rapaz estava quando ele falou não sou digno? No? Chiqueiro. E como é que é o chiqueiro, gente? Porcelanato? Porcelanato? Pedra mármore? Hein, Daniel? Como é que é? É um negócio ruim, sujo, fedorento. Ainda bem que pouco tem banheiro. Não tem banheiro? Não tem. Não sou digno. Essa expressão não faz parte de quem é cidadão do reino, da casa de Deus. Bom, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, gasta essa Bíblia aí, finalzinho da Bíblia, 1 João, é um livro antes de Apocalipse, bem no finalzinho, 1 João 4:4, 1 João 4:4. Achamos? Bem alto aí, por favor. 1 João 4:4, bem alto. Mas bem alto, solta a voz. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Oh, meu Deus! Essa música bonita, né, Rosângela? Que tem. Gente, como é que uma coisa que é menor que eu vai me vencer? Não pode. Uma vez eu falei para o rapaz se ele conseguiria vencer o fumo, né? Ele falou, não, tá difícil e tal. Que tamanho tem um cigarro? 10 centímetros. Como é que o negócio desse? Ele tinha 1,90 m, bem alto, maior que
Evangelho. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo não pode vencer você. Não sou digno? Que isso? Sou digno. Sabe? Em mim habita o Espírito Santo de Deus. Eu sou mais forte do que essas tentações. A tentação até de ir embora da casa do Pai. A tentação de ir embora da presença de Deus, do reino, da igreja, dos meus irmãos. Eu tenho condições, porque essa expressão, não sou digno, não faz parte da minha vida, gente. Para encerrar, o último versículo. Ah, quem sou eu? 1 Pedro 2,9. Não posso, depois de ler esse versículo, pertinho de João, só voltar um pouquinho. 1 Pedro 2,9. E aí a gente olha esse texto, e depois de ler esse texto, jamais eu vou falar, não sou digno. Olha só, eu sou digno. Ah, claro, por que o rapaz também falou não sou digno, né? Porque estava lá no chiqueiro, estava no mundo. Mas ele falou isso para pedir ao pai, para não ser tratado como filho, ser um empregado, ser um servo. Ele era filho, ele tinha que ser recebido como filho. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote. Todo mundo achou bem, Marisa achou não. Achou, Marisa? Vou te ajudar. É importante. Mas no final, vem no finalzinho mesmo. Não, João antes, um pouquinho, uma folhinha antes, ou uma folha. Era só virar. Uma farinha, toma aí. Muito ruim. Então, ó, primeira Pedro aqui é o quê? Segunda, né? Não, a primeira. Aí, 1 Pedro, qual é o texto? 1:9. 2, 1 Pedro 2,9. Aí, mais umzinho aqui é quanto? 17, né? Ó, então toma essa linha. Vamos lá. 1 Pedro 2,9, vai. Vós, porém, sois raça eleita. Peraí, achou, Marisa? Não. Baiano não é assim não, né? Baiano é devagar, já. Mas ele Agora sou. Pô, vamos lá, gente. Yara, por favor. Vós, porém, sois raça eleita, Isso. sacerdócio real, Isso. nação Oh, meu santa, Deus. povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois de ler esse versículo, eu tenho que excluir do meu dicionário de crente. Não sou digno. Quem sou eu? Eu sou nação santa, sacerdócio. Vou encerrar cantando esse versículo. Vamos encerrar cantando esse cântico hoje. Então, vamos guardar isso, gente. Guardar o quê? Que nós temos, se acontecer alguma coisa, alguém disser para você assim, por exemplo, mesmo que você diga uma mentira para mim, mas tem que ser feio. Mesmo que você diga para mim essa mentira, eu vou esperar uns dias, vou pensar, não posso ir embora assim de repente, gente. Tem que deixar o Espírito trabalhar em mim para poder eu remoer e pensar, eu não posso agir precipitadamente, esperar, e ter que Daniel negócio de sal, esperar no Senhor, confiar nele. Aprender que não pode agir absolutamente age aquele que está longe da casa do Pai. Você não. Tem que agir com sabedoria, com a ação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilha isso, né? Por quê? Porque eu sou digno. Eu sou quem? Filho de Deus. Sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, minha gente, eu sou digno de receber a coroa da glória lá, de estar nos céus, porque eu sou cidadão da casa do Pai. Aleluia. Tá bom? Que Deus abençoe. Essa história do filho pródigo tem muitos ensinos. Que Deus ajude você a entender cada parte, cada entendimento dessa história. Amém? Então vamos cantar, Rodolfo, de pé, essa canção? Vamos lá, vamos cantar com a Rosângela essa canção.
puxou ali, vamos lá. Quero que vá. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo os inimigos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos, ó Deus, a forma com que o teu filho, Pai, ministrou, ensinou e chegou até nós, ó Pai, essa história que nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer na casa do Pai. Porque aqui, Senhor Deus, nós, ó Pai, temos a tua misericórdia que não nos deixa ir embora. Temos, ó Senhor Deus, aqui as regras tuas que vêm através da tua palavra. E temos, ó Deus, a certeza de que temos valor para ti. Obrigado, ó Deus, por isso, Pai. Leva-nos em paz. Abençoa, ó Deus, os ausentes, cada um com a sua dificuldade, seu problema. Que, ó Deus, Pai de amor, possa ser permitido que na próximo encontro, no domingo, Senhor Deus, estejamos todos juntos para celebrar, adorar e viver, ó Deus, o estudo da tua palavra. Oramos, Deus, pedimos e agradecemos essas bênçãos e oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amanhã, na casa da Neiva. Não é isso?